Imagine um comandante que sequer consegue se manter em pé, mas que ainda assim faz reinos inteiros tremerem apenas ao ouvir seu nome. Um homem cuja crueldade não era apenas uma ferramenta de intimidação, mas uma arte sofisticada. Neste texto, mergulharemos no capítulo mais sombrio da história britânica, quando desembarcou na costa não apenas um bando de saqueadores, mas o grande exército pagão, uma força capaz de reduzir uma civilização a pó. Você descobrirá por que a lendária execução Águia de Sangue não é apenas um mito de filmes de terror, e como os vikings transformaram a guerra na primeira corporação transnacional, onde a moeda corrente eram pessoas vivas. Contaremos como um adolescente doentio e amante dos livros, em quem ninguém apostava, conseguiu superar o genial psicopata Ivar, o Desossado. E por que a vitória às vezes exige que você se torne um monstro ainda maior do que o seu inimigo. Esqueça o romantismo dos torneios de cavaleiros. Aqui, reis são transformados em alvos para flechas. A água é substituída pela própria urina. E a traição se torna a única maneira de sobreviver. Acompanhe esta história até o fim, para saber como, da lama, da traição e de montanhas de cadáveres, nasceu uma nação que um dia dominaria metade do mundo. Esta não é uma história sobre heróis, mas sobre sobrevivência a qualquer custo. Imagine que você está na costa da Anglia Oriental. O vento frio do Mar do Norte penetra até os ossos, fazendo seus olhos lacrimejarem. Mas você não chora pelo vento. Você olha para o horizonte e seu coração falha uma batida, depois outra. Onde deveriam estar ondas cinzentas e gaivotas, você vê uma floresta de mastros. Velas negras e alcatroadas cobrem o céu, como nuvens de gafanhotos que vieram devorar sua colheita, seus filhos, seu futuro. Não são aqueles pequenos bandos de saqueadores aos quais você se acostumou nas últimas décadas. Não são 3 dracars que desembarcam, queimam uma igreja e fogem com taças de prata enquanto o senhor local esfrega os olhos de sono. Não. Naquele ano, 865 d.C., a história da Grã-Bretanha estalou como um galho seco. Não foi um bando que chegou às costas da ilha. Foi uma nação. Eles chamaram isso de Grande Exército Pagão. Mas a palavra exército é civilizada demais. Foi uma migração de predadores. Milhares de guerreiros, centenas de navios, mulheres, crianças, ferreiros e prostitutas. Eles não vieram pelo ouro. Ouro pode ser roubado e levado embora. Eles vieram pela terra, pela sua terra. No comando dessa força da natureza, estava um homem cuja própria existência era um escárnio à natureza. Ivar, o Desossado. As sagas dizem coisas diferentes sobre ele. Uns afirmam que ele não tinha ossos nas pernas e se movia rastejando, como uma cobra. Outros dizem que ele era carregado em um escudo, como um ídolo vivo da guerra. Mas vamos deixar o misticismo de lado e olhar para os fatos. Em um mundo onde o respeito é conquistado pela força dos músculos e pelo peso do machado, o líder dos vikings era um aleijado. Pense nisso por um segundo. Que inteligência monstruosa! Que carisma bestial é necessário para fazer milhares de assassinos saudáveis e bêbados de sangue obedecerem a um homem que não consegue ficar em forma na linha de batalha? Ivar não era um guerreiro no sentido tradicional. Ele era um estrategista. Enquanto os reis anglo-saxões brincavam de cavalheirismo, Ivar jogava xadrez. Só que as peças eram pessoas vivas e o tabuleiro era a ilha inteira. Agora vamos para o sul, para o reino de Wessex. Quem deveria parar esse demônio? Quem é esse herói em armadura brilhante? Olhe para ele. O 5º filho do rei Ethelwulf. O 5º. Na fila para o trono, ele está tão longe que nem é considerado uma opção de reserva. Seu nome é Alfredo. Ele tem cerca de 16 anos. É pálido. Sofre de dores constantes no estômago. Provavelmente doença de Crohn, que o atormentará por toda a vida. Ele ama livros mais do que a espada. Ele sonha com uma peregrinação a Roma, não com lutas na lama. Se você fosse um apostador no ano de 865, em quem apostaria? No genial psicopata Ivar, que tem milhares de assassinos às suas costas?
Ou no adolescente doentio e leitor voraz que nem sequer é rei? A resposta é óbvia. Alfredo era um erro estatístico. Ele não deveria ter sobrevivido, muito menos vencido. Mas a história tem um senso de humor perverso. A primeira vítima de Ivar foi a Nortúmbria, um reino no norte, dilacerado pela guerra civil. 2 pretendentes ao trono, Osbert e Aella, estavam tão ocupados massacrando um ao outro que só notaram os vikings quando estes já estavam derrubando os portões de York. Ivar usou a estupidez deles como arma. Ele simplesmente esperou. E quando os saxões perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. A Nortúmbria caiu. As antigas muralhas de York, que ainda lembravam os legionários romanos, agora eram decoradas com cabeças de anglo-saxões. As lendas dizem que foi aqui que Ivar demonstrou sua compreensão do terror. O rei Aella, aquele que segundo a lenda matou o pai de Ivar, Ragnar Lothbrok, foi submetido a uma execução conhecida como Águia de Sangue. Não entraremos em detalhes anatômicos, deixaremos isso para os filmes de terror. O importante é outra coisa. Seja verdade ou mito, o boato sobre isso se espalhou pela Grã-Bretanha mais rápido que a peste. Costelas viradas para fora como asas, pulmões respirando o último ar. Era uma mensagem. Nós não apenas matamos, nós transformamos a morte em arte. O medo tornou-se a principal arma de Ivar. Então chegou a vez da Anglia Oriental. O rei Edmundo decidiu que não curvaria a cabeça diante dos pagãos. Ele foi para o campo de batalha. Herói? Sem dúvida. Tolo? Talvez. O grande exército amassou sua guarda pessoal como papel. Edmundo foi capturado. E aqui vemos novamente a assinatura de Ivar. Ele não precisava apenas de um rei morto. Ele precisava de um exemplo. O cronista Abão de Fleury descreve a cena como se ele mesmo estivesse lá, tremendo de horror. Edmundo foi amarrado a uma árvore. Ivar não ordenou que lhe cortassem a cabeça imediatamente. Não, isso seria fácil demais. Os vikings começaram a atirar flechas nele, flecha após flecha, nos braços, nas pernas, nos ombros. Eles não o matavam, faziam dele uma almofada de alfinetes. A crônica diz, até que ele ficasse parecido com um ouriço crivado de espinhos. Imagine essa cena. O riso dos vikings, o assobio das flechas e as orações do rei que se recusa a renunciar à sua fé. Ivar observava com a fria curiosidade de um vivisseccionista. Ele testava o limite do espírito humano. No final, cortaram a cabeça de Edmundo e, segundo a lenda, atiraram-na nos arbustos. A igreja ganhou um mártir. A Inglaterra recebeu uma lição. A resistência leva não apenas à morte, mas à agonia. Por volta do ano 870, o mapa da Grã-Bretanha estava banhado de vermelho. A Nortúmbria destruída, a Anglia Oriental destruída, a Mércia, outrora um reino poderoso, comprava sua segurança com prata, tremendo de medo. Restava apenas Wessex, a última ilha de civilização na borda do mundo. Ivar, o desossado, sentado no trono em York, olhava para o sul. Seus batedores informavam que lá reinava o jovem rei Ethelred e seu irmão doentio, Alfredo. Para Ivar, eles não passavam de sobremesa após o prato principal, ovelhas esperando o abate. Ele não sabia que essa ovelha lia tratados sobre táticas militares romanas. Ele não sabia que a fera encurralada é a que morde com mais força. O exército viking marchou para Reading. Milhares de machados sedentos pelo sangue final. Parecia que o desfecho estava pré-determinado. Deus havia abandonado os anglo-saxões. Mas nesse momento, quando a escuridão era mais densa, entrou em jogo um fator que Ivar, com toda a sua genialidade, não poderia calcular. O fator da vontade humana, multiplicada pelo desespero. Alfredo fechou os livros e pegou a espada. A espada era pesada, estranha, mas não havia para onde recuar. Atrás havia o mar. À frente, uma parede de escudos e um diabo sorridente em uma liteira. A guerra entrou em uma nova fase,
Não era mais um massacre de inocentes. O vácuo de poder que, como uma praga, se espalhou pelas ilhas após a morte das antigas dinastias, exigia preenchimento. E se Ivar pensava que a vitória já estava no bolso, ele cometeu seu primeiro e principal erro. Ele subestimou a força dos fracos. O ano de 871 entrou para as crônicas não com tinta, mas com fuligem. Os historiadores o chamariam de o Ano das Batalhas. 9 grandes batalhas em 12 meses. 9 vezes a terra de Wessex foi moída em uma massa sangrenta. Mas para as pessoas que estavam naquela manhã de janeiro nas colinas varridas pelo vento de Berkshire, aquilo não era história. Era o fim do mundo. O ar zumbia de frio. O nevoeiro rastejava pelas terras baixas, escondendo o medo nos olhos dos milicianos. A situação era ridiculamente clássica, como se saída de um manual de táticas que ninguém ali havia lido. Os vikings ocuparam o terreno elevado, posição ideal. A crista de Ashdown erguia-se sobre o campo, e em seu topo estava a parede de escudos. Círculos brilhantes e pintados de madeira e ferro, atrás dos quais esperavam assassinos profissionais. Eles olhavam para baixo, para os saxões, como lobos olham para um rebanho que veio sozinho para o abate. Atacá-los de baixo para cima é suicídio. Qualquer veterano lhe dirá: quem está mais alto, vence. A gravidade está do lado dos vikings. Mas o principal problema dos saxões não era a geografia. Estava na tenda do rei. O rei Ethelred, irmão mais velho de Alfredo, estava rezando. O padre murmurava latim, celebrando a missa. Mensageiros invadiam a tenda um após o outro. Senhor, os pagãos estão se posicionando. Senhor, eles vão atacar agora. A resposta do rei foi digna de um santo, mas desastrosa para um comandante. Ele não deixaria o serviço religioso até que terminasse. Ele não colocaria o terreno acima do celestial. Coloque-se no lugar de Alfredo. Você tem 22 anos. Você é príncipe, mas não rei. Você vê como na colina os vikings começam a bater as armas nos escudos. Aquele estrondo rítmico, enlouquecedor, que faz o sangue gelar. E seu comandante em chefe está ocupado salvando a alma, enquanto o exército se prepara para perder os corpos. Cada minuto de atraso aproximava o desastre. Os vikings poderiam se lançar em um ataque em costa abaixo a qualquer momento, e então uma avalanche de aço simplesmente varreria os saxões. Nesse momento, algo se quebrou em Alfredo. Ou, ao contrário, se encaixou. O rato de biblioteca desapareceu. Restou a fera. O cronista Acer, que conhecia o rei pessoalmente, escreve: ele agiu como um javali selvagem. Esqueça a imagem do jovem piedoso dos ícones. O javali é a fúria, é a espuma na boca, é o golpe de ariete que não nota a dor. Alfredo não esperou pelo irmão, não esperou pela ordem. Ele quebrou a hierarquia, arriscando a cabeça não menos do que em batalha. Ele deu o comando. Avante! Imagine esse momento. Milhares de pessoas exalam nuvens de vapor e dão o primeiro passo em costa acima. Para cima, em direção à parede de escudos. Os pés escorregam na grama congelada. O coração bate em algum lugar na garganta. Você está indo para a morte, porque aquele jovem pálido na primeira fila decidiu, por algum motivo, que vocês têm uma chance. O centro da batalha tornou-se um espinheiro solitário, uma árvore retorcida e baixa no topo da colina, sobre a qual os velhos contariam histórias por muito tempo. Foi ao redor dela que o inferno ferveu. O choque dos dois exércitos foi como uma colisão de trens. O som de lanças quebrando, o estalo de escudos e o grito de milhares de gargantas se fundiram em um uivo contínuo. Os vikings, acostumados a ver os anglo-saxões fugirem ou ficarem em defesa passiva, ficaram atordoados. Esses camponeses não estavam apenas parados, eles estavam empurrando. Alfredo liderava seus homens para o meio da confusão, para onde os estandartes vikings tremulavam com mais ousadia. Não era um belo duelo de espadas, como mostram no cinema. Era um aperto apertado,
suado e sufocante, onde o que mata não é tanto a espada, mas o peso dos corpos amontoados. Você não vê o inimigo inteiro, vê apenas bocas retorcidas, olhos injetados de sangue, e sente o cheiro de alho, álcool e corpos não lavados. Você golpeia às cegas para criar espaço para respirar. Ivar, se ele estava observando isso, e seus comandantes certamente estavam lá, viu pela primeira vez algo perturbador. O mecanismo do terror falhou. Os saxões pararam de ter medo. O mito da invencibilidade dos nortistas, que os vikings construíram tão cuidadosamente queimando mosteiros e massacrando aldeias, desmoronou naquela mesma árvore espinhosa. Descobriu-se que, se você acertar um viking com um machado, ele morre exatamente como um cristão. Ele não é um demónio. Ele é apenas um homem de carne e osso. A batalha durou horas. A neve ficou preta de lama e vermelha de sangue. E de repente a parede viking vacilou. Primeiro um recuou, depois outro. O pânico é uma doença contagiosa e se espalha instantaneamente. Aqueles que estavam acostumados a ser caçadores, de repente se perceberam como caça. Eles correram. O resultado do dia foi chocante. O campo estava coberto de cadáveres da elite escandinava. O rei Bagseg, morto. 5 jarls, mortos. Milhares de guerreiros comuns ficaram deitados em terra estrangeira, adubando com seus corpos as raízes daquele mesmo esquinheiro. Foi um massacre. Um massacre total e humilhante do grande exército. Mas sejamos cínicos. A guerra acabou? Não. Os vikings recuaram, lamberam as feridas, e em 2 semanas estavam prontos para a batalha novamente. Alfredo venceu a batalha, mas não a guerra. Em sentido estratégico, Ashdown mudou pouco no mapa, mas mudou tudo nas mentes. A virada psicológica foi colossal. Pela primeira vez em anos de derrotas intermináveis, tributos e humilhações, os anglo-saxões entenderam. Eles podem ser derrotados. Os deuses do norte não são onipotentes. Esse javali selvagem, Alfredo, mostrou que inteligência e fúria podem compensar a falta de força. No entanto, a euforia durou pouco. A realidade da guerra é economia e logística, não apenas heroísmo. O Essex estava exausto. As pessoas estavam acabando. A prata estava acabando. E os Drakars continuavam chegando e chegando, cuspindo novas hordas de mercenários sedentos por sua parte do butim. Ivar, o desossado, analisando os relatórios dos sobreviventes, tirou conclusões. O ataque frontal no sul atolou na defesa viscosa desse reino teimoso. O Essex provou ser um osso duro de roer, e Ivar não gostava de quebrar os dentes. Ele gostava de quebrar inimigos. Se a porta não abre com um chute, é preciso encontrar uma janela, ou escavar a fundação, ou queimar a casa com os moradores dentro. Seu olhar se voltou para o oeste, para onde, além do mar, ficava a Ilha Esmeralda, dilacerada por guerras intestinas ainda mais sangrentas do que na Inglaterra, a Irlanda. Ivar percebeu que a guerra é um prazer caro. Para destruir Alfredo, são necessários recursos. É necessária uma base. É necessário um mercado. E ele decidiu mudar a tática. Em vez de bater a cabeça nos escudos de Wessex, ele criaria um império que sufocaria essa ilha economicamente. Enquanto na Inglaterra enterravam os mortos e se preparavam para uma nova primavera de guerra, as velas de Ivar viraram para o oeste. Ele não partia como um derrotado. Ele partia como um homem de negócios, mudando a estratégia de investimentos. E o local de seu novo projeto empresarial deveria ser Dublin, um lugar onde a vida humana tinha um preço concreto em prata. Dublin dos anos 870 não era uma cidade no nosso entendimento. Era uma ferida purulenta no corpo da Irlanda que pulsava ouro e sangue. Se York era uma fortaleza, Dublin tornou-se um mercado. O supermercado mais terrível da Idade das Trevas, onde nas prateleiras havia mercadoria viva. Ivar, o desossado, não chegou lá para descansar. Ele chegou para construir um império de novo tipo. Lá ele encontrou o parceiro ideal, Olaf, o Branco. Imagine essa dupla. Ivar, gênio da tática, aleijado com olhos de cobra, e Olaf, rei guerreiro, a encarnação da força bruta nórdica.
Eles não eram amigos. Predadores não fazem amizade. Eles se juntam em bandos quando a presa é grande demais para um só. Sua aliança foi selada não por juramentos de sangue, mas por pura e destilada ganância. Juntos, eles transformaram Dublin em um centro logístico de terror. Esqueça a imagem romântica do viking como um aventureiro livre em busca de glória. Encare a verdade. O viking é um traficante de escravos. As sagas silenciam vergonhosamente sobre isso, mas a arqueologia não mente. Algemas são encontradas com mais frequência do que espadas. A economia de guerra de Ivar era simples e cínica, como uma facada no fígado. Um ataque a um mosteiro trazia ouro uma vez, mas se você não matar os monges, e sim acorrentá-los e vendê-los ao califado árabe ou aos mercados do Mediterrâneo, você terá um lucro que permitirá equipar mais 10 navios. O ser humano tornou-se moeda. Moeda forte que não desvaloriza. Um homem forte valia tantas onças de prata. Uma mulher jovem, mais caro. Uma criança, investimento no futuro. Você ouve esse som? Não é o tilintar de espadas. É o tilintar de correntes. Milhares de pessoas, celtas, saxões, pictos, passavam pelos cais sujos de Dublin. Eram despojados de seus nomes, história e futuro, transformados em força de trabalho sem rosto. Ivar entendeu o principal. A guerra é cara. Para manter um exército de assassinos profissionais, é preciso muito dinheiro. E ele criou uma linha de montagem. O grande exército na Inglaterra obtinha a matéria-prima, prisioneiros. Dublin processava essa matéria-prima em dirhams árabes. Foi a primeira corporação transnacional do norte, construída sobre ossos. E o Essex? O que fazia nosso javali selvagem Alfredo, enquanto no oeste nascia um império de escravos? Alfredo fazia o que qualquer rei orgulhoso consideraria uma vergonha indelével. Ele pagava. Após um ano de batalhas, o Essex estava sem sangue. Heroísmo é lindo, mas heroísmo não alimenta soldados. Alfredo olhou para o seu país. Campos queimados, tesouro vazio, cemitérios superlotados com os melhores guerreiros. E ele tomou uma decisão, pela qual poderiam chamá-lo de covarde. Ele fez a paz com os vikings, pagando-lhes uma indenização. Os historiadores chamarão isso de Danegeld, ouro dos dinamarqueses. Soa quase nobre. Na verdade, era extorsão. Imagine, um bandido invade sua casa, espanca sua família, quebra os móveis, e você lhe entrega sua carteira para que ele vá embora. Humilhante? Sem dúvida. Mas Alfredo não era um herói de epopeia, mas um pragmático. Ele comprava o único recurso que não se pode obter em batalha. Ele comprava tempo. Cada onça de prata entregue aos vikings era um investimento na sobrevivência. Alfredo sabia. Eles voltariam. Um acordo com um pagão vale menos que o pergaminho em que está escrito. Os vikings pegariam o ouro, beberiam tudo, comprariam novas armas e voltariam para pedir mais. É inevitável como a maré. Mas enquanto eles contavam as moedas, Alfredo ganhou uma pausa. 5 anos de silêncio. 5 anos comprados ao preço da humilhação dos contribuintes. Muitos em Wessex reclamavam. O rei paga aos nossos inimigos. Ele patrocina nossos assassinos. Sussurravam os nobres pelos cantos. E eles tinham razão. O ouro de Wessex fluía para os bolsos de Ivar e Guthrum, tornando-os mais fortes. Mas Alfredo entendia que a alternativa era a destruição total. Melhor ser pobre, mas vivo, do que um cadáver rico. Enquanto no sul, Alfredo recuperava febrilmente as forças, no norte as ambições de Ivar atingiram a estratosfera. Dublin ficou pequena para ele. Havia muita prata, escravos aos milhares. Mas ele precisava de algo mais do que riqueza. Ele precisava de um triunfo que inscrevesse seu nome na eternidade. Ele precisava de uma lenda. O olhar de Ivar voltou-se para o norte, para as terras dos bretões. Lá, em uma alta rocha vulcânica, ficava uma fortaleza sobre a qual se contavam lendas. Alt-Clut. Os escandinavos a chamavam de Fortaleza dos Bretões. Nós a conhecemos como Dumbarton.
a capital do reino de Strathclyde. Essa rocha era considerada inexpugnável. Ela se erguia sobre a confluência dos rios Clyde e Leven, como um punho de pedra ameaçando o céu. Por séculos, exércitos se despedaçaram contra suas paredes como ondas nas rochas. Tomar Dumbarton significava realizar o impossível. Para qualquer outro chefe, isso seria loucura. Para Ivar, era um desafio. Ele reuniu uma frota. Não apenas um grupo de ataque, mas uma armada. Junto com Olaf, o Branco, eles levaram seus navios para o norte. Já não era uma caçada por escravos. Era uma guerra de extermínio de um reino inteiro. Ivar pretendia provar ao mundo que, para seu intelecto, não existem muros que não possam ser destruídos. No final do ano 870, quando os ventos frios já anunciavam o inverno, velas negras cobriram o horizonte ao pé de Dumbarton. Os defensores da fortaleza olhavam para baixo do alto de sua rocha e, provavelmente, riam. O que esses bárbaros poderiam fazer contra a pedra que estava ali desde a criação do mundo? Eles não sabiam que lá embaixo, entre milhares de rostos ferozes, em uma liteira, estava sentado um aleijado que já havia calculado a ruína deles, sem sequer desembainhar a espada. Começava um cerco que entraria nos livros de história militar como exemplo de paciência absoluta, fria e implacável. Ivar não pretendia tomar o céu de assalto. Ele pretendia fazer o céu cair sobre a terra. Diante de você está Dumbarton. Duas enormes rochas de basalto saindo da água, como dentes de dragão. Entre elas, uma cela onde se amontoam construções, palácios e armazéns. Não é apenas um castelo. É uma anomalia geológica transformada em forte. As muralhas aqui são uma formalidade desnecessária. A própria natureza disse não a qualquer um que tentasse subir ali. O rei dos bretões, Artgal, olhava para baixo de sua altura e sentia-se seguro. Por séculos, pictos, escotos e saxões quebraram ali suas lanças. Por que esses selvagens do norte teriam mais sucesso? Mas Artgal cometeu o erro clássico do homem civilizado. Ele julgou o inimigo pela roupa e não pelos olhos. Ele viu bárbaros em peles. Ivar, por sua vez, olhava para a rocha não como um guerreiro buscando glória em duelo, mas como um engenheiro buscando o ponto de falha da estrutura. O cerco de Dumbarton é uma aula magna de gênio militar. Ivar entendia. Atacar uma parede vertical sob uma chuva de pedras e flechas é coisa de idiotas. Heróis mortos não trazem lucro. Ele escolheu a tática da jiboia. Estrangulamento lento e metódico. Os vikings cercaram a rocha. A frota bloqueou a saída para o mar. Destacamentos em terra cortaram todas as trilhas. E começou a fase mais terrível da guerra. A espera. 4 meses. 120 dias. Tente imaginar esse tempo. Lá embaixo, no acampamento viking, fumaça de fogueiras, carne assada, cerveja e risadas. Eles não têm pressa. Eles apenas vivem, apreciando a vista. E lá em cima, na armadilha de pedra, o tempo corre de forma muito diferente. Os estoques de comida diminuem, mas a fome é o menor dos problemas. O ser humano pode viver sem comida por semanas. O verdadeiro horror veio quando o poço secou. As crônicas nos dizem que o poço secou milagrosamente. Mas nós sabemos que Ivar não tinha varinha mágica. Ele tinha batedores e escavadores. Muito provavelmente, os vikings encontraram o veio que alimentava a fonte e desviaram a água, ou simplesmente bloquearam o acesso a ela. Ivar fechou a torneira. Imagine que você está lá em cima. Sua língua inchou e não cabe na boca. As crianças choram, mas não têm lágrimas. O organismo economiza a umidade. Você lambe o musgo úmido nas pedras. Você bebe a própria urina. E lá embaixo, a apenas 100 metros, o rio Clyde corre. Milhões de litros de água doce. Ela está tão perto, você ouve o barulho dela. Mas entre você e a vida, está um exército que não conhece piedade. É uma tortura comparada à qual a águia de sangue parece um ato de misericórdia. A pressão psicológica foi monstruosa. Ivar não atacou.
Ele apenas esperou que a biologia fizesse todo o trabalho por ele. Ele transformou a fortaleza inexpugnável em uma prisão, e depois em uma cripta. O rei Artgal rendeu-se não porque perdeu a batalha. Ele se rendeu porque ver pessoas morrendo de sede é mais terrível do que morrer ele mesmo. A capitulação de Dumbarton tornou-se o auge da carreira de Ivar. O que os habitantes de Dublin viram quando a frota voltou para casa era inconcebível. 200 navios. Pense nesse número. 200 navios longos navegando em formação. Não era uma flotilha, era uma cidade flutuante. E cada navio estava sobrecarregado. Eles traziam não apenas ouro, utensílios de igreja e as pedras preciosas da coroa de Strathclyde. Eles traziam pessoas. Uma enorme quantidade de escravos. Anglos, bretões, pictos. Todo um corte demográfico do norte da Grã-Bretanha. Reis, damas nobres, artesãos, guerreiros. Agora todos eles eram apenas mercadoria. Carga. Ivar não apenas venceu um reino, ele o liquidou. Ele estripou Strathclyde, como um pescador estripa um bacalhau, deixando uma casca vazia. Nesse momento, em pé no cais de Dublin no ano de 871, Ivar, o Desossado, era talvez o homem mais poderoso das Ilhas Britânicas. Ele quebrou a espinha da Nortúmbria. Ele destruiu a Anglia Oriental. Ele varreu da face da terra o poder dos bretões. Reis tremiam ao som de seu nome. Parecia que ele desafiara o próprio Deus e vencera. Ele provou que o caos é mais forte que a ordem, que o intelecto cruel é mais importante que antigas tradições. Mas o destino, assim como Ivar, tinha um senso de humor peculiar. O topo da montanha é o lugar mais solitário e perigoso. Não há mais para onde ir, apenas para baixo. O triunfo em Dublin foi o acorde final na sinfonia de destruição que Ivar tocava. Ele alcançou o status de semideus. Seus homens o idolatravam. Os inimigos o consideravam um demônio imortal. Mas a biologia, que o ajudou a tomar Dumbarton, agora se voltava contra ele mesmo. O homem que colocava reinos de joelhos não conseguiu negociar com o próprio corpo. A rapidez do que aconteceu a seguir abalou o mundo viking mais do que qualquer derrota em campo de batalha. O grande estrategista, o arquiteto de pesadelos, o homem que redesenhou o mapa da Grã-Bretanha, de repente desapareceu de cena. E esse vazio, formado no lugar de um titã, ameaçava engolir tudo o que ele criou. Porque um império construído sobre o medo de um homem só não pode sobreviver à sua morte. A noite caía sobre Dublin, e nas sombras das tochas já se moviam novas figuras. Aqueles que esperavam na sombra da glória de Ivar. Aqueles que estavam prontos para rasgar gargantas por sua herança. O vácuo de poder começava a sugar ambições, traições e novos rios de sangue. A era dos grandes filhos de Ragnar estava terminando, mas a era de paz ainda estava infinitamente distante. E assim, no ano de 873, o silêncio desce sobre Dublin, o silêncio mais alto da história da Idade das Trevas. O homem que parecia imortal, que sobreviveu a centenas de batalhas, não morreu pela espada. Ele não caiu da muralha de Dumbarton. Ele simplesmente morreu. Os anais irlandeses constatam secamente: Ivar, rei de todos os escandinavos da Irlanda e da Grã-Bretanha, encerrou a vida. Cronistas cristãos, sem esconder o regozijo, acrescentam detalhes: morte súbita e hedionda. Eles queriam acreditar que era um castigo do Senhor, que as entranhas do tirano apodreceram vivas, corroídas pela ira divina. A medicina moderna, muito provavelmente, daria um diagnóstico entediante: insuficiência cardíaca ou complicações de sua doença óssea congênita. Mas para as pessoas daquela época, foi um choque. Imagine esse momento. O corpo que aterrorizava metade da Europa agora é apenas um pedaço de carne que precisa ser queimado ou enterrado. A partida de Ivar foi um abalo tectônico. O grande exército pagão perdeu seu cérebro. Como se tivessem cortado a cabeça de um polvo gigante, e os tentáculos continuassem a viver sua própria vida, contraindo-se convulsivamente, mas já sem um objetivo único:
A era dos filhos de Ragnar, era de vilões épicos e estratégias grandiosas, acabou. Começou o tempo da briga interna. O vácuo de poder é uma coisa terrível. Ele não tolera o vazio. No lugar do leão morto vieram os chacais. O exército se dividiu. Halfdan, irmão de Ivar, levou parte dos homens para o norte, para arar a terra e construir fazendas. Eles cansaram da guerra, queriam se tornar proprietários de terras. Mas a outra parte, a mais gananciosa, a mais faminta, ficou. E eles precisavam de um líder. Das sombras emergiu um homem chamado Guthrum. Guarde esse nome. Ivar era um aristocrata da destruição, um príncipe de sangue que era seguido por direito de nascimento. Guthrum era um homem que se fez sozinho na era viking. Ele não tinha uma grande linhagem. Ele não tinha o carisma de um profeta. Ele tinha apenas um exército e uma ausência absoluta e cristalina de consciência. Guthrum trouxe consigo o chamado Grande Exército de Verão. Carne fresca. Milhares de jovens aventureiros da Escandinávia que chegaram tarde para a divisão do bolo de Ivar e agora ansiavam por arrancar seu pedaço. Guthrum era o líder ideal para esse bando. Ele era um pragmático até a medula. Um oportunista que mudava as regras do jogo durante o próprio jogo. Para Alfredo, a mudança de líder nos inimigos parecia uma chance. Ele estava acostumado a lidar com reis. Até os pagãos tinham seus conceitos de honra. Juramentos, troca de reféns, anéis sagrados, tudo isso funcionava como ferramenta diplomática. Alfredo pensou que com Guthrum seria possível negociar. Esse foi seu erro fatal. Alfredo recebeu Guthrum como mandava a etiqueta. Eles firmaram a paz. Os saxões pagaram mais um resgate. Guthrum jurou sobre o bracelete sagrado dedicado a Thor, o juramento máximo para um viking, cuja violação é punida com maldição eterna, que deixaria Wessex. Por segurança, Alfredo o fez jurar também sobre relíquias de santos cristãos, seguro duplo. O que Guthrum fez? Ele pegou o ouro. Ele olhou para o bracelete sagrado, olhou para as relíquias, e na mesma noite massacrou a guarda saxônica, montou nos cavalos, o que por si só era uma novidade. Os vikings começaram a usar cavalaria para ataques rápidos, e partiu para capturar Exeter. Para Alfredo, foi um soco no estômago. Ele enfrentava um inimigo de novo tipo. Guthrum não ligava para os deuses, nem para os seus, nem para os alheios. Ele não ligava para a reputação. Ele só se interessava pela eficiência. Se a mentira traz a vitória, então a mentira é sagrada. Se quebrar um juramento salva o exército, então o juramento foi um erro. A guerra virou uma corrida de ratos. Alfredo perseguia Guthrum por todo o sul da Inglaterra. Isso era exaustivo. Isso enlouquecia. O rei de Wessex tentava jogar xadrez, e seu oponente simplesmente derrubou as peças do tabuleiro e bateu nele com o tabuleiro na cabeça. No final do ano 877, a situação chegou a um impasse. Guthrum recuou para Gloucester, em território da Mércia, para passar o inverno. Alfredo dispensou sua milícia, o Fyrd. Os camponeses precisavam voltar para casa, para as famílias e os campos. A guerra naquela época era um evento sazonal. No inverno não se guerreia. No inverno as estradas viram lamaçal, a sujeira torna-se intransitável, e o frio mata mais rápido que a espada. Existia um pacto de não agressão tácito com a natureza. Todos foram celebrar o Natal. Alfredo, cansado, mas certo de que até a primavera estava seguro, foi para sua propriedade real em Chippenham. Ele planejava passar a 12ª noite no calor, com vinho e orações, celebrando o nascimento do Salvador. Ele não sabia que em Gloucester, há apenas alguns dias de viagem, Guthrum olhava para as colinas cobertas de neve e via não um obstáculo, mas uma oportunidade. O viking raciocinava de forma simples. Se o inimigo pensa que no inverno não se pode atacar, então é justamente no inverno que se deve atacar. Guthrum decidiu cometer um sacrilégio que não ocorreria nem a Ivar. Ele decidiu transformar o feriado cristão mais iluminado em um banho de sangue. Enquanto Alfredo ouvia hinos de Natal, o aço já estava sendo afiado
e os cavalos mordiam os freios. O vento frio trazia do norte o cheiro da catástrofe, mas no salão aquecido de Chippenham ninguém sentiu. A despreocupação do mundo civilizado diante do pragmatismo bárbaro estava prestes a custar muito caro ao rei. Era a noite em que Deus parecia ter virado as costas definitivamente para os ingleses. 6 de janeiro, ano 878, a 12ª noite de Natal, tempo sagrado. Na propriedade real de Chippenham, o ar estava pesado com o cheiro de carne assada, ramos de abeto e vinho barato. A guarda cochilava. Os nobres desapertavam os cintos, arrotando e louvando a Cristo. Eles pensavam que a guerra dormia até a primavera. Eles acreditavam nas regras. Mas Guthrum tinha seu próprio calendário. O inferno não se abriu do céu, mas dos portões da fortaleza, que de repente se escancararam para dentro sob os golpes de arietes. Guthrum não apenas violou a trégua de inverno, ele cometeu sacrilégio ao atacar no auge de um feriado sagrado. Foi um golpe de mestre de um sociopata. Enquanto os saxões levantavam taças, os vikings levantavam machados. O banquete festivo transformou-se em massacre em questão de minutos. O vinho misturou-se com o sangue na palha do chão. Os gritos dos moribundos abafaram os hinos de Natal. O reino do Wessex, o último estado livre da Grã-Bretanha, deixou de existir em uma noite. Isso não é uma hipérbole, é um fato. A estrutura de poder desmoronou como um castelo de cartas. Os aristocratas, aqueles mesmos nobres valentes que juravam fidelidade, ou morreram, ou, o que é pior, fugiram para o além-mar, para a França. Muitos se apressaram em dobrar o joelho diante do novo senhor, esperando salvar pelo menos a vida. Mas o prêmio principal escapou das mãos de Guthrum. Na confusão do massacre, em meio à fumaça e ao pânico, um pequeno grupo de cavaleiros rompeu pelos portões dos fundos. Alfredo fugiu. Rei sem coroa, comandante sem exército, governante sem terra. Ele corria na noite, ouvindo atrás de si como seu passado queimava. Para onde fugir quando o país inteiro está ocupado pelo inimigo? Alfredo dirigiu seu cavalo para onde nenhum homem normal sobreviveria. Para os pântanos de Somerset, para Athelney. Imagine esse lugar. Não é o condado dos contos de Tolkien. No inverno de 878, era um inferno gelado. Pântanos sem fim, água negra parada, matagais de amieiros e salgueiros, escondidos pela neblina. Não se podia andar ali, apenas rastejar ou navegar em barcos de fundo chato. Ali reinavam a umidade, a febre e a fome. E foi exatamente ali, em uma minúscula ilha seca no meio do lamaçal, que se abrigou o último rei da Inglaterra. Esse foi o ponto mais baixo da queda, o fundo do poço absoluto. Ontem ele dormia em sedas, hoje tremia sob um manto esburacado, ouvindo o chapinhar da água, para ver se não vinha uma patrulha viking. É a esse período que pertence a famosa lenda dos bolos queimados. Você certamente já ouviu essa história. O rei, incógnito, pediu abrigo na cabana de uma camponesa, ou esposa de um guardador de porcos. A mulher mandou que ele cuidasse do pão no forno, e saiu. Alfredo, imerso em pensamentos sombrios, esqueceu da comida, e os bolos queimaram. A dona voltou e o repreendeu como a um idiota completo, sem saber quem estava à sua frente. Por que essa história sobreviveu 1000 anos depois? Não porque seja uma anedota culinária. É a metáfora perfeita do seu estado mental. Coloque-se no lugar dele. Você perdeu tudo. Sua família está em perigo, seu povo escravizado, sua fé ridicularizada. Você está sentado junto ao fogo de outra pessoa, olhando para as brasas, e na sua cabeça gira uma única pergunta: como vencer o invencível? Que se dane o pão. Alfredo, naquele momento, era incapaz de realizar o trabalho mais simples, porque sua mente resolvia uma equação com 1000 incógnitas. Ele pensava na sobrevivência da nação, não no café da manhã. Mas foi exatamente nessa lama, entre juncos e desespero, que ocorreu uma transformação. O velho Alfredo, rato de biblioteca e monarca piedoso, morreu nos pântanos de Athelney. Nasceu outra pessoa. Ele entendeu. Não se pode mais jogar pelas regras.
O cavalheirismo está morto. A honra é um luxo para os vencedores. Para vencer os vikings, é preciso se tornar um viking. Ou até algo mais. É preciso se tornar um fantasma. Alfredo iniciou uma guerra de guerrilha. Em vez de reunir grandes destacamentos, fáceis de detectar e derrotar, ele criou uma rede de pequenos grupos. Eles agiam como vespas: picar e desaparecer, atacar o comboio, cortar a garganta das sentinelas, queimar suprimentos e dissolver-se na neblina dos pântanos que só os locais conheciam. Ele transformou a paisagem em sua arma. Os pântanos, que pareciam uma prisão, tornaram-se uma fortaleza. Todos os dias, ele e seus homens faziam incursões. Eles não buscavam glória em campo aberto. Eles praticavam o terror. Eles incutiam medo nos invasores. Os vikings, acostumados a ser caçadores, de repente se sentiram caça. Eles saíam do acampamento para urinar e encontravam uma flecha na garganta. Eles enviavam forrageadores atrás de grãos, e estes não voltavam, ou voltavam em pedaços. Alfredo aprendia a ser impiedoso. Ele roubava comida daqueles que colaboravam com o inimigo. Ele matava sem aviso. Era um trabalho sujo, sangrento, indigno das canções dos trovadores. Mas funcionava. Rumores se espalharam pelas aldeias. O rei está vivo. Ele não nos abandonou. Ele está lutando. A esperança é uma coisa perigosa. É mais contagiosa que a peste. Na Wessex ocupada, as pessoas começaram a levantar a cabeça. Camponeses escondiam grãos dos cobradores de impostos de Guthrum. Ferreiros forjavam pontas de lança às escondidas. Nas florestas reuniam-se os restos não exterminados do Firde. Alfredo, nos pântanos de Athelney, não cuidava apenas da sobrevivência. Ele cuidava do marketing da resistência. Ele enviava mensageiros com uma única mensagem: preparem-se, a hora está próxima. Ele usava seu conhecimento do terreno e seu conhecimento de psicologia. Guthrum estava sentado no conforto dos palácios capturados, engordando e relaxando, achando que a vitória já estava no bolso. Ele pensava que o rei havia apodrecido no pântano. Mas a primavera de 878 trouxe não apenas calor. Ela trouxe um sentimento que os vikings haviam esquecido há muito tempo: a insegurança. A terra sob seus pés começou a queimar. Cada sombra na floresta poderia esconder a morte. Em maio, os pântanos começaram a secar. O tempo de defesa acabou. Alfredo, calejado por meses de privações, com o rosto curtido pelo tempo e olhos que viram escuridão demais, tomou uma decisão. É hora de apostar tudo. Ou ele recupera seu reino com um único golpe, ou morre tentando. Chega de meias medidas. Nada de ouro pela paz. Apenas aço. Ele marcou o local de reunião. Não na capital, não na fortaleza. Em uma pedra solitária na fronteira de 3 condados. A Pedra de Egbert. Esse foi o ponto de não retorno. O sinal que todos esperavam. Todos que ainda não tinham perdido a fé. Das florestas, dos pântanos, das fazendas distantes, as pessoas começaram a sair. Elas não iam por obrigação. Elas iam porque o fantasma voltou para exigir o pagamento. Os mortos saíam das tumbas para dar o último combate aos vivos. Maio de 878. Os campos perto da Pedra de Egbert tremiam não pelo vento, mas pelo tropel de milhares de pés. Parecia uma ressurreição. Das densas florestas de Wiltshire, das trilhas ocultas de Hampshire, das aldeias sobreviventes de Somerset, afluíam pessoas. Não era um exército regular em armaduras brilhantes. Eram os fantasmas, sobre os quais os vikings sussurravam. Homens com bochechas encovadas, em cotas de malha enferrujadas tiradas dos cadáveres dos pais, com machados onde o sangue das escaramuças de inverno ainda não havia secado. Alfredo estava junto à antiga pedra e olhava para aquele mar de gente. A crônica diz: eles o receberam como se tivesse ressuscitado dos mortos e encheram-se de grande alegria. Mas sejamos honestos, não era alegria de festa. Era a alegria histérica de pessoas condenadas à morte, a quem de repente deram armas e uma chance de levar o carrasco junto.
Eles não tinham comboios, nem plano de fuga. Era uma passagem só de ida. Tudo ou nada. O rei apostou tudo: sua vida, a coroa e a própria existência da nação inglesa. O exército marchou para Edington. Guthrum, entrincheirado na elevação dominante, provavelmente não acreditou no que via. Ele considerava Wessex um cadáver que só restava esquartejar. E o cadáver de repente se levantou e veio buscá-lo. O viking, acostumado a ser o predador, de repente descobriu que a floresta, que ele considerava seu território de caça, gerou um exército de vingadores. Mas Guthrum não era covarde. Ele era profissional. Ele trouxe seus veteranos, a velha guarda, que viajou com ele da Dinamarca a Repton, e formou uma parede de escudos na crista da colina. A Batalha de Edington não é uma esgrima elegante. Esqueça tudo o que você viu nos filmes de Hollywood, onde heróis pulam e giram. A realidade do início da Idade Média é o aperto. É um rugby onde, em vez de bola, vale sua vida, e os jogadores estão armados com machados. Duas paredes de escudos colidiram com um som como se a própria terra tivesse rachado. Madeira bateu em madeira, ferro rangeu contra ferro. A primeira fila são os suicidas. Você é esmagado contra o escudo do inimigo pelo peso de centenas de corpos empurrando por trás. Você sente o cheiro dos dentes podres do inimigo, vê os poros em seu rosto, sente a saliva dele espirrar em seus olhos quando ele grita de fúria. Em tal moedor de carne, a tática deixa de ter importância. Resta apenas física e psicologia. Quem esmaga quem? Quem pisca primeiro? Geralmente, esses confrontos duravam pouco. A psique humana não suporta a tensão quando a morte está a 10 centímetros do rosto. Um lado quebra, e começa o massacre dos que fogem. Mas em Edington aconteceu algo anômalo. A batalha durou horas. O sol subia ao zênite, aquecendo as cotas de malha até o estado de frigideiras incandescentes. As pessoas caíam de desidratação, escorregavam nas tripas e na lama, mas a formação não se desfazia. Os saxões, esses fazendeiros que os vikings desprezavam, resistiam até a morte. Por quê? Porque não tinham para onde correr. Atrás deles estavam as casas queimadas e os filhos vendidos como escravos. Não era uma guerra por território, era uma guerra pelo direito de respirar. Alfredo estava lá, na primeira fila, ou logo atrás dela. Não na colina com uma luneta, mas no meio dos acontecimentos, onde o ar é denso com o gosto metálico de sangue. Ele mantinha a formação com seu exemplo. Ele mostrou que o rato de biblioteca franzino morreu. Restou o rei lobo, agarrado à garganta do inimigo. E os vikings vacilaram. No começo foi quase imperceptível. A pressão dos escudos enfraqueceu um pouco. Um pouco mais de medo apareceu nos olhos dos berserkers. Guthrum, comandante experiente, percebeu. Algo mudou. Ele lutava por botim, por terras, por glória. Mas aqueles loucos do outro lado lutavam com a fúria dos condenados. A economia da guerra falhou. O preço da vitória tornou-se alto demais até para os vikings. A parede de escudos dos nortistas estourou. Foi um som semelhante ao suspiro de um gigante. Caos. Pânico. Aqueles que um segundo antes eram guerreiros invencíveis, transformaram-se em uma multidão em fuga. Os saxões lançaram-se em perseguição. O cronista Acer escreve com franqueza impiedosa. Ele os perseguiu até a fortaleza, cortando-os em fuga. A terra bebeu demais naquele dia. Os restos do exército de Guthrum trancaram-se na fortificação, provavelmente em um antigo forte da Idade do Ferro ou na própria Chippenham. Alfredo não atacou. Ele lembrava das lições de Ivar em Dumbarton. Ele simplesmente cercou a fortaleza e começou a esperar. 14 dias. 2 semanas de cerco. Guthrum estava sentado atrás das muralhas e ouvia o ronco das barrigas de seus melhores guerreiros. Eles comeram todos os suprimentos. Eles comeram os cavalos. Eles começaram a olhar para os cintos de couro e pensar se dava para cozinhá-los. O orgulho dos vikings quebrou-se na fisiologia banal. Frio, fome e medo. Eis os 3 cavaleiros que quebraram o espírito do grande exército. Era o fim.
mas não o fim que todos esperavam. Pela lógica da época, Alfredo deveria ter entrado na fortaleza e degolado todos. Feito uma pirâmide de cabeças, como Ivar teria feito. Vingado Chippenham, Reading, todas as humilhações. A multidão exigia sangue. Mas Alfredo não era apenas um vingador. Ele era um arquiteto. Ele entendia que Guthrum morto é apenas um cadáver, e em seu lugar virá um novo chefe do além-mar. Mas um Guthrum vivo, quebrado e devendo a vida, pode se tornar algo mais útil, uma ferramenta. Guthrum saiu pelos portões, magro, sujo, humilhado. Ele entregou as armas. Ele deu reféns, os jarros mais nobres. E ele concordou com uma condição que para um pagão soava como absurdo, como uma piada do vencedor. Alfredo não exigiu ouro, nem terras. Ele exigiu a alma de Guthrum. Você aceitará minha fé, disse o rei. Você se tornará cristão. Para um viking, isso poderia parecer apenas uma formalidade. Mergulhar na água, murmurar palavras, ganhar um presente, uma camisa branca e talvez ouro do padrinho. Os vikings frequentemente se batizavam por comércio ou presentes e depois continuavam rezando a Thor. Mas Alfredo não era ingênuo. Ele não preparava um rito religioso. Ele preparava a maior transformação política do século. A vitória em Edington foi um milagre. Mas o que Alfredo planejou fazer com o inimigo derrotado era muito mais complexo do que simplesmente brandir um machado. Ele pretendia reformar a fera selvagem em um cão de guarda que protegeria as fronteiras de seu novo mundo. As espadas perderam o corte, e chegou a hora de uma arma muito mais afiada e impiedosa: a burocracia e a diplomacia. A guerra passava da fase de destruição para a fase de construção, e a fundação dessa construção deveria ser misturada com água benta e cálculo frio. A cerimônia de batismo em Wedmore, que se seguiu à batalha, foi o maior espetáculo da época. Imagine essa cena. Guthrum, o flagelo de Deus, assassino e saqueador, está em vestes brancas de neófito. Ao redor, bispos, cheiro de incenso e cânticos solenes. Alfredo, o homem que 2 semanas antes sonhava em espetar a cabeça de Guthrum em uma lança, agora está ao lado como seu padrinho. Não se iluda com a imagem piedosa dos livros da igreja. Não foi uma iluminação espiritual. Guthrum não viu a luz da verdade. Ele viu a única maneira de manter a cabeça sobre os ombros. Alfredo, por sua vez, realizava um ato de magia política. Ao aceitar o batismo, Guthrum deixava de ser um inimigo externo, um monstro pagão com quem não se pode negociar. Ele se tornava parte do sistema. Ele recebia um novo nome, Athelstan. Ele se tornava vassalo. Foi uma jogada genial. Alfredo não apenas venceu o inimigo, ele o hackeou. Ele integrou o vírus em seu sistema operacional, tornando-o um antivírus. Guthrum recebeu terras na Anglia Oriental, mas agora ele era obrigado a defendê-las segundo as leis do mundo cristão. O lobo colocou a coleira, e a guia estava nas mãos do rei de Wessex. Mas Alfredo era realista. Ele sabia que juramentos, mesmo selados com água benta, têm prazo de validade. Guthrum estava velho e quebrado, mas além do mar, na Escandinávia, cresciam novas gerações de reis do mar, famintos por glória e prata. A paz comprada em Wedmore era apenas uma pausa. E Alfredo decidiu gastar esse tempo não em banquetes, mas na construção de uma máquina de sobrevivência. Ele entendeu a principal vulnerabilidade de seu reino. Os anglo-saxões eram ótimos guerreiros em campo aberto, mas viviam em aldeias abertas. Os vikings eram móveis. Eles apareciam do nada, saqueavam e desapareciam antes que a milícia lenta conseguisse se reunir. Alfredo decidiu mudar a geografia da guerra. Se não se pode alcançar o viking, deve-se fazer com que ele não tenha para onde correr e nada para saquear. Assim nasceu o sistema de burgos. Foi a revolução de infraestrutura mais massiva da história da Grã-Bretanha desde os romanos. Alfredo transformou Wessex em uma fortaleza gigante. Seus engenheiros desenharam o mapa do reino com precisão matemática. A ideia era simples e elegante. Nenhuma aldeia, nenhuma fazenda
deveria ficar a mais de 20 milhas de um abrigo fortificado. 20 milhas. Isso é um dia de marcha. Isso significava que, em caso de alarme, qualquer camponês poderia conseguir se abrigar atrás das muralhas antes do pôr do sol. O país inteiro virou um canteiro de obras. Milhares de pessoas que antes seguravam o arado, agora pegavam pás e picaretas. Eles cavavam fossos, erguiam paliçadas, restauravam antigas muralhas romanas em Winchester e Exeter, construíam novos muros de terra em Oxford e Wallingford. O ar se encheu de poeira e do barulho de machados. Mas construir muralhas é metade do trabalho. Alguém deve defendê-las. E aqui Alfredo se mostrou não como guerreiro, mas como um burocrata impiedoso. Ele criou um documento que os historiadores chamarão de Burgalridade, o Censo dos Burgos. Era uma planilha contábil entediante que salvou a nação. Nesse documento não havia sagas heróicas, havia números. Alfredo calculou o comprimento das muralhas de cada fortaleza e calculou quantas pessoas eram necessárias para sua defesa. A fórmula era rígida. 4 homens para cada 5 jardas e meia de muralha. Nem mais, nem menos. Ele reescreveu o contrato social. A terra agora não era dada de graça. Possui terra? Pague imposto em pessoas. Cada raid de terra, medida diária, era obrigada a fornecer e manter um combatente. Foi uma militarização total da sociedade. Alfredo criou um exército permanente e uma rede de guarnições que eram mantidas pelos contribuintes. As pessoas gostaram disso? Ah, elas odiaram. Os nobres reclamavam que o rei os sufocava com taxas. Os camponeses gemiam com o trabalho forçado. Alfredo tornou-se um tirano para o próprio bem deles. Ele tirava a liberdade de vadiar para lhes dar o direito de viver. Imagine a decepção dos vikings que navegaram para o Essex alguns anos depois. Antes eles viam mosteiros ricos e indefesos, como maçãs maduras prontas para cair nas mãos. Agora, diante deles, havia muralhas, em toda parte. Onde quer que fossem, encontravam paliçada, fosso e uma guarnição que não dormia. A guerra mudou. O ataque rápido é divertido. Desembarcou, matou, roubou, partiu. O cerco é chato, perigoso e caro. Ficar meses na lama sob as muralhas, morrendo de disenteria, enquanto os defensores riem de você lá de cima? Os vikings eram pragmáticos. Eles buscavam presas fáceis. Alfredo tornou a presa difícil. Ele tirou a rentabilidade da guerra. Ironia do destino. Os pagãos selvagens buscavam ouro, mas encontraram a única coisa que temiam mais que a morte: a burocracia. A abordagem sistémica de Alfredo moeu o caos de Ivar. O rei entendeu que não vence quem bate mais forte com o machado, mas quem tem a melhor logística. As cidades fortificadas, burgos, tornaram-se não apenas bases militares. Elas se transformaram em centros de comércio. Atrás das muralhas seguras floresceram mercados. Artesãos, cansados de tremer de medo nas florestas, foram para as cidades. Onde antes havia apenas soldados, surgiram casas da moeda. Alfredo começou a cunhar nova moeda, restaurando a economia. A prata que antes ia para pagar os vikings, agora trabalhava dentro do país. O rei guerreiro transformou-se em rei arquiteto. Ele convidava estudiosos, traduzia livros do latim para o inglês, obrigava seus juízes a aprender a ler sob ameaça de demissão. Ele construía a nação com tijolos, leis e palavras. Ele entendia que não basta tomar a terra do inimigo, é preciso povoá-la com significados. Caso contrário, ela permanecerá um terreno baldio. Mas o tempo é o inimigo mais cruel, que não se vence nem com parede de escudos, nem com altas muralhas de burgos. A doença, que atormentou Alfredo a vida toda, minava suas forças. No final do século IX, o grande rei sentia que seu turno estava chegando ao fim. Ele olhava para suas muralhas, para suas leis, para seus livros e fazia a si mesmo uma pergunta: será que tudo isso resistirá quando ele se for? O prédio foi construído, mas a fundação ainda estava fresca. O Essex sobreviveu, mas a Inglaterra ainda não havia nascido. O norte e o leste ainda falavam a língua dinamarquesa,
Lá governavam Jaros, e suas espadas não enferrujaram. Alfredo ganhou tempo, mas a batalha pelo futuro da ilha estava apenas começando. E travar essa batalha já não caberia a ele. Morrendo, Alfredo sabia que deixava aos seus filhos não apenas uma coroa, mas uma espada que não se pode embainhar. Ele deixou para eles os projetos de um império e o manual de sobrevivência em um mundo onde a fraqueza é um pecado mortal. Uma nova geração se preparava para entrar em cena. Crianças que cresceram ao som de trombetas de alarme, que não conheceram a paz, mas sabiam como vencer. E entre elas, estava aquela que colocaria no bolso muitos reis homens. 26 de outubro, ano 899. Winchester mergulhou em luto, mas junto com o choro das carpideiras, pairava no ar um medo pesado e pegajoso. Alfredo morreu. O arquiteto que segurava o céu para não cair sobre a terra se foi. Ele tinha apenas 50 e poucos anos, mas a guerra envelhecia os reis mais rápido que o tempo. Ele morreu sabendo a terrível verdade. O trabalho não está terminado. As muralhas estão construídas, as leis escritas, mas metade da ilha ainda fala dinamarquês e reza para Thor. Nos salões de banquete de York e da Anglia Oriental, os vikings provavelmente erguiam chifres com cerveja. Eles esperaram por esse momento por décadas. Eles pensavam que o Essex era um teatro de um ator só, que com a morte do líder carismático, todo aquele sistema complexo de burgos, impostos e milícia desmoronaria como um castelo de cartas. Eles esperavam guerra civil, disputas por herança, fraqueza. Eles erraram. Fatalmente, catastroficamente, erraram. Alfredo deixou para trás não apenas um reino. Ele deixou para trás uma equipe e, talvez pela primeira vez na história, o melhor homem dessa equipe acabou sendo uma mulher. Conheça os filhos de Alfredo. Eduardo, apelidado de O Velho, ocupou o trono de Wessex. Ele era um militar competente, duro e metódico. Mas a verdadeira surpresa para os vikings foi sua irmã, Ethelfleda. A história a conhece como a Senhora dos Mercianos. Esqueça os contos de princesas que bordam na janela e esperam a salvação. Ethelfleda cresceu numa época em que o horizonte queimava a cada primavera. Ela lembrava da fuga para os pântanos. Ela viu como o pai construiu o estado a partir de lama e sangue. Ela foi dada em casamento ao governante da Mércia, Ethelred, uma união política destinada a unir os dois últimos reinos ingleses. Mas quando seu marido adoeceu e definhou, Ethelfleda não foi para o convento. Ela tomou o poder em suas mãos. Foi um caso sem precedentes. Num mundo onde o respeito era medido pela força do golpe da espada, onde a mulher era troféu ou mãe, guerreiros anglo-saxões, assassinos barbudos e severos, curvaram a cabeça diante da filha de Alfredo. Por quê? Porque ela era um gênio da guerra. Se Alfredo foi o escudo da Inglaterra, seus filhos tornaram-se a espada. Eles mudaram a estratégia. A era da sobrevivência acabou. Começou a era da reconquista. Eduardo e Ethelfleda agiam como dois martelos batendo na mesma bigorna. Eles não esperavam ataques. Eles mesmos iam até os vikings. Mas eles não iam como Ivar, com fúria e fogo. Eles iam com paz. Os filhos de Alfredo usaram a invenção do pai, os burgos, como arma ofensiva. Imagine uma jiboia que sufoca lentamente a vítima. Eduardo e Ethelfleda capturavam um pedaço do território viking, mas não o saqueavam, e sim construíam imediatamente uma fortaleza lá. Guarnição, muralhas, patrulhas. Eles fixavam a terra para si. A fronteira do Danelaw, a área da lei dinamarquesa, lenta, mas inexoravelmente rastejava para o norte e para o leste. Era uma guerra de logística. Os vikings saíam a campo querendo uma briga justa, mas descobriam que suas terras já estavam cortadas por uma cadeia de fortes. Ethelfleda comandou pessoalmente campanhas. As crónicas dizem que ela capturou Derby, uma das 5 cidades do Danelaw. Imagine o choque de um jarl viking quando seus portões são derrubados por um exército sob o comando de uma mulher. Isso quebrava a visão de mundo deles.
Isso humilhava. Render-se a um rei é honroso. Render-se a uma fiandeira é uma vergonha que não se lava nem com sangue. Mas Ethelfleda não ligava para estereótipos de género. Ela era pragmática. Ela negociava, fazia alianças e, quando necessário, enviava tropas de assalto para as muralhas. No ano 907, ela fortificou Chester, transformando-a em um bastião inexpugnável no noroeste, bloqueando o acesso dos vikings vindos da Irlanda. Ela sufocava o comércio deles, as comunicações deles, a esperança deles. Os vikings começaram a entender que enfrentavam algo terrível. Antes, eles guerreavam com pessoas. Agora, guerreavam com um sistema. O sistema não cansa. Ele não sente medo. Ele mastiga lentamente as cidades e as cospe já inglesas. Por volta do ano 910, o velho mundo viking estalava pelas costuras. York estava agitada. A Anglia Oriental estava sob pressão. Os descendentes de Ragnar, acostumados a serem os donos da vida, de repente se sentiram como animais encurralados. E, como qualquer animal encurralado, decidiram revidar. Pela última vez. Os escandinavos entendiam. Se não parassem esse rolo compressor agora, sua história na ilha acabaria. Eles precisavam de uma grande vitória. Uma batalha decisiva que destruísse o exército de Wessex e da Mércia, decapitando a hidra criada por Alfredo. Eles reuniram forças. Jarlos do Norte, reis de Dublin, mercenários sedentos por ouro. Todos que podiam segurar uma arma se uniram. Era a velha guarda dos vikings. Guerreiros orgulhosos e cruéis que lembravam os preceitos de Ivar. Eles acreditavam na força da fúria. Eles acreditavam que Odin os ajudaria a esmagar essa máquina burocrática dos cristãos. Eles avançaram para o interior da Mércia, saqueando e queimando tudo no caminho, tentando provocar Eduardo e Ethelfleda para um passo impensado. Eles queriam atraí-los para o campo aberto, onde a fúria dos berserkers poderia quebrar a formação dos saxões. Mas eles esqueceram com quem estavam lidando. Os filhos de Alfredo não eram heróis impulsivos de sagas, eram profissionais frios. Eduardo e Ethelfleda, que àquela altura já estava morrendo, mas seu espírito ainda guiava o exército, armaram a armadilha. Eles permitiram que os vikings entrassem fundo, permitiram que sentissem o gosto da impunidade, e então fecharam a armadilha. O palco estava pronto para o ato final desse drama sangrento. A batalha que deveria decidir o destino da Grã-Bretanha por séculos estava se formando em um lugar chamado Tettenhall. O ar estava eletrizado pela expectativa. Duas civilizações, dois modos de vida, duas verdades se encontraram novamente face a face. Mas desta vez, os anglo-saxões não eram vítimas. Eram carrascos que vieram executar a sentença da história. Os vikings afiavam machados, orando por Valhalla. Os saxões verificavam as correias dos escudos, orando pela vitória. E ambos entendiam. Poucos sobreviveriam ao dia seguinte. A velha guarda do norte preparava-se para dar seu último combate, sem suspeitar que seu tempo já havia esgotado. Não no campo de batalha, mas no momento em que o primeiro pedreiro inglês colocou a primeira pedra na fundação do primeiro burgo. Os fantasmas de Ivar e Alfredo pairavam invisíveis sobre as colinas, aguardando o desfecho de sua eterna disputa. Quem vencerá? A coragem insana ou a ordem de ferro? A resposta deveria ser dada pelo aço. 5 de agosto de 910. Guarde esta data. Nos livros de história, ela frequentemente se perde atrás de eventos mais barulhentos como Hastings. Mas foi exatamente neste dia quente de verão, nos campos de Staffordshire, que o velho mundo viking se afogou no próprio sangue. O exército dos nortistas voltava para casa. Eles estavam satisfeitos. Seus drácars e carroças estavam abarrotados de bens saqueados. Eles fizeram um ataque pelas terras da Mércia, queimaram a colheita, pegaram escravos, e agora, preguiçosos e saciados, moviam-se para suas fortalezas, certos de sua impunidade. Eles pensavam que o rei Eduardo estava longe, no sul, reunindo a frota.
Foi um erro clássico. Subestimar o inimigo que você se acostumou a considerar vítima. Mas a armadilha se fechou no lugar chamado Tettenhall. De repente, o horizonte parou de ser coberto pela poeira dos cascos de seus próprios cavalos. Apareceu uma nova poeira, com um zumbido denso e rítmico. Os exércitos unidos de Wessex e da Mércia não apenas alcançaram os vikings, eles os interceptaram. O caminho para a fuga estava cortado. Os nortistas ficaram prensados entre a floresta e a parede de escudos, que parecia muito mais disciplinada do que aquelas que Ivar quebrava 40 anos atrás. A Batalha de Tettenhall não foi um combate no sentido usual. Foi uma execução. Os saxões não tremiam mais. Eles metodicamente, a sangue frio, como açougueiros no matadouro, começaram o trabalho. Décadas de reformas de Alfredo, anos de construção de burgos, treino e impostos, tudo isso se focou em um ponto. A máquina de guerra anglo-saxônica, lubrificada por burocracia e ódio, funcionou em potência máxima. As crônicas descrevem esse dia de forma sucinta, mas por trás das linhas secas esconde-se a dimensão da catástrofe para o mundo escandinavo. Muitos milhares foram mortos. Mas a questão não é a quantidade, é a qualidade. Naquele dia, na lama de Tettenhall, caiu toda a elite viking da Grã-Bretanha. 3 reis, Halfdan, Eowils e Ivar, xará do nosso velho conhecido, perversa ironia do destino, ficaram deitados entre os cadáveres de seus guardas. Jarls, comandantes, veteranos que lembravam o gosto das primeiras vitórias. Todos eles foram massacrados. A velha guarda, que considerava esta ilha seu território de caça, desapareceu em um dia. Quando o sol se pôs sobre o campo de batalha, ficou claro. A guerra acabou. Claro, escaramuças continuariam por muito tempo. Haveria novos ataques, haveria novos reis. Mas a espinha dorsal estratégica dos vikings foi quebrada. A iniciativa passou para sempre para os ingleses. O predador virou caça, e a antiga vítima criou presas tão grandes que se tornou mais perigosa que qualquer lobo. Olhe para este campo. Montanhas de corpos sobre os quais já circulam corvos. Escudos quebrados com dragões, pisoteados na argila inglesa. Isso não é apenas um cemitério, é um canteiro de obras. Foi exatamente aqui, sobre essa fundação sangrenta, que nasceu a Inglaterra. Não nas orações dos monges, não no silêncio dos escritórios de copistas, não nas leis sábias. A Inglaterra nasceu no momento em que o homem civilizado entendeu: para vencer o bárbaro, é preciso tornar-se mais eficiente na arte de matar do que o próprio bárbaro. Ivar, o desossado, e Alfredo, o grande. 2 titãs, 2 polos, 2 fantasmas. Ambos estão mortos há muito tempo, mas se você escutar bem, o riso deles ainda soa sobre a ilha. Quem venceu nessa disputa épica? Por um lado, Alfredo venceu. Sua dinastia unirá a ilha. Sua língua se tornará a língua de Shakespeare e Newton. Sua fé se tornará do Estado. Seu neto, Athelstan, se tornará o primeiro verdadeiro rei da Inglaterra. O sistema resistiu. O caos recuou. A ordem, comprada ao preço da militarização total e impostos, triunfou. Mas olhe com mais atenção. Será que Ivar perdeu? Os vikings não desapareceram. Eles se dissolveram. Eles se tornaram parte de nós. Palavras que usamos hoje no inglês, como window, janela, knife, faca, take, pegar, them, eles, são palavras dos vikings. Nomes de cidades terminados em hífen, by, e hífen, Thorpe, são monumentos de sua expansão. A própria nação inglesa é um híbrido, uma mistura da firmeza saxônica e da ousadia escandinava. Ivar forçou os anglo-saxões a mudar. Sem Ivar não haveria Alfredo, o Grande. Não haveria frota, não haveria burgos, não haveria uma Inglaterra unida. Os vikings foram aquele professor cruel, que bate com a vara até o aluno aprender a revidar. Ivar queria destruir os reinos anglo-saxões,
Mas em vez disso, ele os forjou em um império único. Ele veio destruir a civilização, mas forçou-a a se reinventar, mais dura, mais má, mais viável. Essa é a principal lição daqueles anos sombrios. O conforto gera fraqueza. Apenas uma ameaça existencial, parada na porta com um machado na mão, é capaz de forçar a sociedade a se mobilizar e realizar o impossível. Deixamos a Grã-Bretanha do século X transformada. Já não é uma terra fragmentada de fazendeiros assustados. É um estado-fortaleza. Uma ilha que aprendeu a lição. A paz é apenas um intervalo entre guerras. E para que esse intervalo dure mais, é preciso estar pronto para rasgar a garganta de qualquer um que atente contra sua costa. Os fantasmas de Ivar e Alfredo podem finalmente se acalmar. Eles fizeram o seu trabalho. Eles criaram uma nação que, no futuro, construirá o maior império da história da humanidade. Uma nação de comerciantes e guerreiros, poetas e piratas. Uma nação em cujas veias corre o sangue de ambos os lados, tanto daqueles que defendiam as muralhas, quanto daqueles que as atacavam. A história fecha este capítulo, mas deixa aberta a questão principal. Olhe para o preço que teve de ser pago. Gerações criadas no medo. Uma cultura impregnada de paranoia e militarismo. Liberdade trocada pela segurança de paredes de pedra. E agora, olhando para o nascimento desse grande Estado a partir da lama, cinzas e traição, pergunte a si mesmo: será que a grandeza de um Estado vale o preço de se transformar em um monstro capaz de devorar seus próprios inimigos? Ou a verdadeira vitória estaria em permanecer humano, mesmo ao custo da derrota?